Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. A noite está fria, mas tem muito calor no momento. Gente, alguns avisos antes que a gente comece efetivamente o trabalho. Nós estamos com a nossa campanha de agasalhos, campanha de inverno em andamento. Toda segunda-feira temos recebido doações. Obrigado àqueles corações sinceros que estão nos ajudando e precisam muito. A campanha tem sido um sucesso. Toda semana essa caixinha fecha. É gratificante, a gente pede e as coisas acontecem. Outra coisa, nós estamos com alguns quadros ainda à venda, pinturas mediúnicas. Os maiores estão à venda por R$200 e esse menorzinho não deixa de ser tão bonito quanto está por 100. Isso aqui ajuda os nossos trabalhos, principalmente os nossos trabalhos com as crianças da favela da Rua Alva. No nosso projeto Padrinho. E aqueles que quiserem ver, conhecer o trabalho, em sábados alternados a casa se reúne com as nossas crianças. Bom, temos uma outra atividade aqui. Nós estamos vendendo uma rifa de uma TV bem semelhante a essa aqui. Cada número custa R$10, para que a gente possa comprar a nossa TV de 75 e ter uma condição melhor de transmitir palestras aqui. E se quiserem, depois da palestra do Dr. Tarcísio, me procurem. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui Tarcísio Freitas Basílio e ele vem falar sobre a glória do esforço. Essa é a nossa proposta para hoje. Então, agora a gente vai já receber o Ivon e, em seguida, a Antônia vai fazer a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Estava com saudades aí, fiquei 2 semanas fora, né? E faz uma falta danada, viu? O combustível, né, que a gente recebe na segunda-feira aqui é muito bom para a gente. Então, eu só não fiquei totalmente sem combustível porque eu consegui manter o evangelho no lar. Então, isso aí segurou, mas estava com saudades e faz muita falta. Queria agradecer ao Dr. Tarcísio, porque a gente sempre faz esse convite aí, né, para divulgar as palestras nas redes sociais. Todos aqui recebem esses convites. Então, a gente procura colocar sempre uma sinopse ou um texto sobre a palestra, né? Então, procurem ler isso antes. Sempre ajuda a gente a se preparar para o dia, né? Já nos fortalece um pouco mais. Eu queria agradecer porque o tema que ele escolheu, eu fiquei pensando, puxa, o que eu vou, né, achar com esse tema para escrever alguma coisa? E aí, pesquisando, eu acabei descobrindo uma joia que eu não conhecia, o Lauro já conhece, muitos aqui devem conhecer, esse livro, né, chamado Jesus no Lar, eu não conhecia, confesso para vocês, não tinha lido ainda, né? E aí, pesquisando o tema, eu encontrei essa joia. Então, o que está escrito ali foi tirado aqui do 43, que justamente fala sobre isso. E aí eu comecei a ler o livro e é fantástico, pessoal. Então, eu vou ler uma página só, que é o 1, que chama O Culto Cristão no Lar. Tá? E depois eu convido vocês a acharem esse livro, né? E lerem. Ele é claro, né? Chico Xavier pelo Espírito Nélio Lúcio. Tá? Então, eu vou ler aqui para vocês o capítulo 1. O culto cristão no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação, que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Então, eles estavam lá, né, imagina, na época de Jesus, firmamento
nós não tínhamos a quantidade de luz que tem hoje, né? Então, imaginem como era o céu naquele momento. Então, Jesus pergunta para Simão, né? Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, o que faz para atender a tarefa a que se propõe? Simão, certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, por meio do solo, envia-nos a luz pelo céu. Se a claridade é a expansão dos raios que constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo, a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Imagina que maravilha. Vou deixar para vocês refletirem sobre a importância, né, de a gente manter sempre o Evangelho no lar, porque ele nos traz Jesus para dentro da nossa casa. Então, o ensinamento foi do próprio Mestre Jesus.
Vamos continuar no pensamento elevado, entendendo Jesus dentro de nós, ideia de tentação. Essa é a nossa atividade dessa noite. E vamos assim cantando a musiquinha Me Chamaste para caminhar na vida contigo, para dar por aberto nosso saudando todos os irmãos de Deus muito cedo estão aqui, preparando todo o ambiente para nos ajudar. Chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me pusesse uma brasa no peito, uma frecha na alma, e agora é difícil viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixa jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e meu coração. Vem ensinar-me a viver a vida. O amor que te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Jesus esteja com todos. Gente, isso é importante. Nós estamos hoje fazendo a primeira transmissão online, simultânea com a presencial. Graças ao trabalho do nosso irmão Gaúcho aqui. E o Samir. E o Samir, que está na retaguarda. O Samir depois edita essa matéria. Então, isso está sendo transmitido agora para o YouTube. O Samir depois dá uma trabalhada ao vivo, né? Dá uma trabalhada e a versão que fica é uma versão editada, mais bonitinha. Então, todo mundo deve saber que a gente tem no nosso canal do YouTube várias palestras gravadas já, né? Então, quem quiser ver uma palestra que foi dada aqui, porque perdeu, ou que quer rever alguma coisa, é só consultar o canal do YouTube que nós estamos lá, certo? Por favor. Desde que tem... Deixar bem claro, né? Boa noite a todos. Quero agradecer novamente o carinho do Jorge, o convite que é feito para que a gente, pelo menos uma vez por ano, consiga estar aqui. Uma casa que é muito carinhosa conosco, que nos deixa belas e profundas impressões. Então, agradeço profundamente o convite. E rematar, em princípio, de fato, que esse livro, de onde a gente tirou essa história, que todos realmente possam ler. É um livro dessa lavra de Chico Xavier, ditado pelo espírito de Neo Lúcio, que, segundo informações até referendadas pelo próprio Chico, é um dos espíritos que conviveu naquela época em que Jesus estava reencarnado entre a gente, né? Participando ali daqueles cometimentos dos primeiros cristãos. Ele fazia parte. Então, alguns espíritos que estão ali naqueles livros há 2000 anos, Ave Cristo, que conta as narrativas de alguns personagens, inclusive de Emmanuel, né? O Lúcio está ali como uma das personagens. Então, muitas das suas colocações têm como temática o Evangelho, as passagens de Jesus, informações que não estão nos anais canônicos, os evangelhos oficiais. E como é sabido que muitas informações, muitas vivências de Jesus não foram registradas pelos apóstolos, pelas pessoas que vivenciaram essas experiências com Jesus,
ao longo do tempo, essas informações esparsas vão sendo elencadas, corrigidas num livro, colocados numa obra, e essa obra ela é de muita sensibilidade, ela toca muito ao coração. E lembrar que a maneira como Jesus conduziu o Evangelho no lar é a maneira como o Espiritismo propõe para que nós espíritas façamos. É como se nós espíritas relembrássemos aquilo que Jesus fazia, porque Jesus discutia as questões com os apóstolos na casa de Pedro, as condições que eles vivenciavam, as dificuldades que eles enfrentavam, muitas vezes liam os textos dos profetas, pegavam a Torá, e Jesus fazia o esclarecimento após cada um dar as suas opiniões, fazer as suas colocações, como nós normalmente fazemos no Evangelho, como nós fazemos na casa espírita. Você tem um tema levantado, um questionamento que é feito, as pessoas comungam as suas opiniões, e se tenta fazer um fecho em cima dos princípios que a doutrina espírita nos apresenta. Então, esse modus operandi remonta às origens que começou com Jesus. Então, tem na mente a possibilidade de ler esse livro, ele é de muita sensibilidade, de cada colocações ali profundas de Jesus, e remete não só às dificuldades que eles enfrentavam naquela época, são dificuldades atuais. Porque o sofrimento humano permeia a caminhada da humanidade sempre, não muda. Mudam personagens, mudam situações, épocas, peculiaridades se modificam, mas a essência da dificuldade humana na aquisição da felicidade e da paz é a mesma. Por isso que o Evangelho não envelhece. Se pegarmos conhecimentos técnicos, estava pensando aqui, nós estamos filmando. Jesus não tinha essa possibilidade. Então seria maravilhoso. Jesus, no Sermão da Montanha, a gente com o celular ali filmando. Coisa espetacular. Diz os Espíritos que no mundo espiritual, nas bibliotecas espirituais, lá tem registros de Jesus. Tá? Poderão ser acessados, são acessados pelos estudiosos, pessoas interessadas. Mas nós observamos que a evolução tecnológica passa, se modifica, ficam antiquadas no passado em relação às novidades do futuro, mas o Evangelho não fica envelhecido nunca. Nunca é ultrapassado. E há, muitas vezes, colocações que são feitas que o Evangelho isso é da época de Jesus, isso é coisa passada, não serve para o dia de hoje. É um equívoco. As mesmas verdades que Jesus colocou, as orientações que ele passava para os apóstolos, estão ali agrupadas nesse livro, elas servem para os nossos dias. E, a respeito desse capítulo, que fala sobre a grandiosidade do esforço, é que numa dessas reuniões, Tiago, que era filho de Alfeu, ele comentava as dificuldades na formação da personalidade humana sobre os princípios cristãos. A dificuldade de reeducar o ser humano. E os outros apóstolos também falaram sobre isso. Porque se eles saíram sob a orientação de Jesus para divulgar a Boa Nova, eles percebiam que no mundo daquela época, que não é tão diferente do dia de hoje, onde ali a vaidade, a violência, a materialidade, a infância espiritual da criatura humana dificultava. Eles percebiam como era difícil levar a boa nova às pessoas. E elas trabalharem essa informação nas mudanças interiores. E é por certo que eles não somente observavam neles, mas nas pessoas em que eles levavam essas informações, mas neles próprios. Jesus, né, nessa discussão que eles faziam ali em grupo, na casa de Pedro, né, onde via sua sogra, junto com a sua sogra,
Pedro pergunta, depois que Jesus ficava só ouvindo, pergunta a ele, de fato, como fazer esse trabalho? Se o ambiente onde havia de jogar a semente da Boa Nova ainda era muito árido, muito difícil. E Jesus dizia, assim, na sua colocação, que Jesus, nessa reunião familiar do Evangelho, era aquele que arrematava, né? Como o mestre espera que os discípulos se manifestem, para ele depois arrematar com a conclusão. Ele que tinha mais conhecimento. Ele diz assim que entre o aprendizado e a prática efetiva, entre o ensino e a transformação, sempre está presente a figura do discípulo. Sempre a figura da pessoa humana está presente entre aquilo que recebe e aquilo que faz como transformação. E aí ele começa a citar, isso é uma forma educativa de Jesus, né? Nas parábolas. Parábolas existem essas pessoas mais conhecidas, mas nesse livro, se nós prestarmos atenção, em cada capítulo Jesus tinha histórias maravilhosas. E nesse particular, para mim, é uma história real. É uma impressão minha. Ele fala com tanta propriedade que, para mim, ele, no mundo espiritual onde estava nessa época, ele deve ter vivenciado essa situação, presenciado. Porque ele cita a figura de Davi. Na época de Davi, que foi um profeta antigo, muito antes de Jesus aparecer, a sua encarnação, ele diz que existia um exímio tocador de harpa, um músico, que ninguém igualava a habilidade que ele tinha em tocar as cordas da harpa. Ele era tão conhecido naquela região que muitas pessoas vinham ouvir as suas cantas, ouvir as suas músicas. Pessoas se instalavam próximo à casa dele e vivenciar como se fosse um sarau em que ele tocava ali melodias que encantavam a todos. Com isso ele ganhou fama, ganhou dinheiro. E nesses festejos, em que ele era a principal figura, por conta da habilidade de música que ele tinha, por tocar o instrumento, ele tinha um empregado, um escravo. E esse escravo, ao servir as frutas, servir os alimentos aos convidados que estavam ali na residência do músico, ele muitas vezes prestava atenção naquilo que o músico tocava, que o seu senhor estava tocando, a maneira como se apresentava. E isso passou-se anos e anos, conta Neo Lúcio, através da informação de Jesus ali, e passaram-se anos, até que um dia esse músico, voltando do encontro que ele teve numa outro local, numa outra residência de um amigo, ele volta de noite. E ao chegar próximo à sua casa, residência, ele ouve uma música. Uma harpa sendo tocada com uma beleza que suplantava suas próprias qualidades. E ele ficou tão entusiasmado com aquilo, que esse estrangeiro que toca com tanta beleza, com tanta maestria, ele ficou muito encantado com aquilo. Ele se aproximando mais daquele som, ele percebeu que vinha da sua própria residência. E como não foi a sua surpresa, quando ele chegando em silêncio, ele percebeu que quem tocava ali as cordas da harpa era o seu escravo. Escravo esse que foi fazendo esse aprendizado, aproveitando as horas que ele tinha de repouso, que ele tinha de direito, ele ficava em silêncio, exercitando, tentando colocar em prática aquilo que ele ouvia do seu mestre nas horas dos festejos, que o mestre possibilitava. E tão ficou regozijado com isso, tão alegre, tão exaltado pela beleza, pela capacidade de aprendizado do escravo, que ele deu ao forro. Deu a liberdade e os direitos, né, e as alegrias que esse escravo no futuro pôde obter, usufruir. Então, Jesus termina essa pequena história, esse enredo, dizendo que, de fato, a busca das qualidades espirituais nobres da vida
é a glória infinita do esforço. Dizendo, lá no texto de Neo Lúcio, que diante das horas que Deus nos possibilita, dentro das oportunidades que a reencarnação nos oferece, aquele que sabe bem aproveitar, caminha célebre, rápido, para o avanço espiritual, para as conquistas verdadeiras e morredoras da alma. Em compensação, aquele que não aproveita as horas da vida como deveria, aproveitando verdadeiramente, investindo seu crescimento espiritual, apenas aproveitando a vida material, aquilo que ela tem a oferecer, Jesus lá arremata dizendo, esse já recebeu os louros temporários da vida. O salário transitório da existência já foi pago. Quando o espírito desse chega no mundo espiritual, não tem mais o que receber. Porque, efetivamente, ele não investiu nas conquistas e morredoras do espírito. Aquelas que nós levamos para a existência do outro lado. Então, como dizer, depende de cada um de nós, que somos discípulos incipientes ainda, no início, tentando seguir as pegadas de Jesus, sobre a ótica da doutrina espírita. Se nós verdadeiramente não aproveitarmos e se investirmos na alma, apenas usufruímos daquilo que a vida possa nos oferecer, em termos materiais, facilidades, nós chegaremos do outro lado um pouco decepcionados, se não muito. Precisamos incorporar essas horas que Deus nos oferece da vida para crescimento da alma. Nos valores que nós temos. Seja na paciência, tolerância, resignação, fé. Afastar de nós a mágoa, a tristeza, a preguiça, a indolência. E são esses os tesouros que, uma vez adquiridos, como diz Jesus, a traça não consome, ferrugem não destrói. No mais, embora tenha a sua importância, quando bem utilizadas, e promovem o bem por onde passa, tudo mais que seja de ordem material, não levamos para o mundo. Todos nós sabemos. Sabemos que um caixão não tem gaveta. Ninguém leva os patrimônios. Não levamos nenhum corpo. Por mais que a gente diga o corpo é meu, não é bem assim. Mesmo em termos de lei, o corpo é um patrimônio da sociedade. Tanto que nós não podemos atentar contra o próprio corpo. Diante das leis, você tem algum advogado aqui, mais do que eu, quando você atenta com o corpo, você atenta contra a sociedade. E tem certas ressalvas na lei com relação a isso. Acaba tendo uma penalidade. Não podemos fazer o que quer do corpo, se matar. É por isso que morre, né? Ele não tem mais como sofrer impacto nisso. E mesmo aqueles que vivem, né? Se fosse ver a ferro e fogo na própria lei, deve ter uma recriminação. Porque nós fazemos parte de uma sociedade. Não posso dispor do meu corpo assim, como eu quero. Mas mesmo que fosse, a gente não leva para o mundo espiritual. As verdadeiras conquistas são no âmbito do conhecimento, dos sentimentos. Por isso a importância do esforço. Lá na Índia, Mahatma Gandhi comentou certa vez: esforço total é vitória total. O indivíduo que se esforça, ele é um vitorioso. Todo esforço leva a conquistas da alma. Precisamos apenas ter foco e objetivarmos. Esforço pode ser direcionado para alguma coisa construtiva, pode ser focada de uma forma muito positiva. Mas existem esforços que são feitos que também levam as coisas a quedas. Se nós pensarmos, por exemplo, num planejamento, vou assaltar um banco.
Nós podemos utilizar o esforço da nossa inteligência, das noites mal dormidas, pensando, analisando, estudando, se dedicando com afinco para uma melhor estratégia, para um melhor planejamento, para que eu consiga aquele objetivo, que é um objetivo equivocado. Então, existem esforços e esforços. Esse esforço direcionado para essas conquistas mais nobres da existência, de fato, nos trazem paz, tranquilidade ao chegar do dia. Emmanuel, através de Chico Xavier, tem uma colocação que diz que quem defende a nossa causa quando desencarnamos são as nossas obras. Porque lá não existe o advogado que vai defender a nossa causa. Quem defende a nossa causa são as nossas obras. É o bem que você fez ou deixou de fazer. Então, nesse contexto, precisamos, sim, a vida não é fácil? Não. E cada um dentro das suas características, das suas possibilidades. Se esforçar. Então, eles falam assim, mas eu me esforço, não consigo. Todo esforço gera crescimento. Porque em cima dos esforços, precisamos lembrar de um detalhe importante que existe no Evangelho segundo os Espíritos. É saber ouvir a resposta de Deus. E, paralelamente a isso, saber contemplar com alegria, paciência, o tempo da vida. O tempo em que as coisas efetivamente se realizam. Todo esforço sincero, bem empregado, redunda em bons resultados. Precisamos apenas objetivar o que é ser feito e observar o resultado desse esforço. Às vezes você mira em alguma coisa, se esforça, dedica de forma bastante perseverante, feliz das suas determinações, mas o resultado vem de uma forma diferente do que se espera. Porque os resultados da vida, dentro das leis divinas que nos governam, os destinos, ela objetiva isso, que é o melhor, que é o resultado daquilo que a gente faz. A gente estava pensando que era esse, às vezes não. A gente estava equivocado na nossa interpretação. Por isso que os Espíritos dizem, olha, quando você ora, saiba como orar, mas saiba também ouvir a resposta de Deus às suas rogativas. Porque tudo isso que a gente faz, em termos de buscar o Criador, forças que para nos assessorar na nossa caminhada, de forma sincera, a partir do coração, nunca fica sem resposta. Então, todo esforço que você faz tem um bom resultado. Sabendo ouvir e sabendo esperar o tempo, que às vezes não vem agora, vai vir um pouquinho mais à frente. Então, às vezes as pessoas desesperam, então elas perdem um pouco aquele ímpeto, aquela motivação, porque falam, poxa, eu me dedico, me esforço, mas eu não consigo. Hoje em dia, no mundo de hoje, isso é muito comum com relação a peso. As pessoas fazem esse esforço, mas eu não consigo. Aí desanimam. Em relação às coisas da alma, isso é muito mais difícil. Quem de nós não gostaria de ser como Jesus? Todos nós. Ter as virtudes, as qualidades morais, o conhecimento espiritual, a cultura, a sabedoria de Jesus, quem não gostaria de ter? Mas é sabido que por mais que nós nos esforcemos numa vida, por mais que seja sincera nossa dedicação, que utilizemos o tempo de forma melhor possível, ainda assim, na nossa própria condição, como dizem os Espíritos, nós não chegaremos ao estado, ao grau de evolução de Jesus. Chegaremos um dia, como a doutrina espírita nos fala, porque o processo de evolução é contínuo. Assim como Jesus evolui, nós também evoluímos. Então chegaremos, e o próprio Jesus diz. Vocês se espantam? Vocês se espantam tanto com aquilo que Jesus, com aquilo que eu faço? Vocês admiram tanto? Mas saibam que vocês farão. Tanto quanto eu, mais. De fato, é um processo, é uma lei a qual está submetido e nós também.
Então, chegaremos ao estado de Jesus? Chegaremos e passaremos. Como hoje ele é mais evoluído do que era 2000 anos atrás. Porque Jesus está evoluindo também. Não é só nós que evoluímos. Jesus não chega no patamar, no fim, se é que existe fim para isso, da evolução. Sempre sem chegar a Deus, porque Deus é único e ninguém chega a Deus. Nesse contexto, perseverar. Sem desanimar pelas empreitadas, sem desanimar pelo esforço, pela dedicação sincera que faz dia após dia. E a serenidade de saber até onde pode chegar. Quem quiser ultrapassar na velocidade, aquele que efetivamente já consegue realizar, vai gerar um processo chamado neurose. É não saber lidar com as próprias limitações, com as próprias dificuldades interiores. Saber que ainda somos espíritos imperfeitos. Só podemos, nessa vida hoje, chegar aqui. Por isso o autoconhecimento é muito importante. Eu posso chegar aqui, tem que esforçar para chegar aqui. Ah, mas Jesus está aqui. Não, você não vai conseguir nesta vida, talvez em algumas outras tantas, chegar aqui. Precisa de muito mais. Mas para chegar lá, tem que ir para e passo. Se fizermos isso, pela sinceridade dos nossos propósitos, o mundo espiritual, os espíritos que nos acompanham, estarão tão felizes. E nós, ao desencarnarmos, estaremos tão felizes, com a consciência tranquila do dever bem cumprido. Se nós não conseguirmos ser tudo aquilo que gostaríamos, que possamos terminar a existência falando assim, consigo próprio, fiz tudo o que eu podia, de forma sincera. Isso traz uma paz e uma serenidade na alma. Porque é um momento que a gente se torna um moribundo, que a gente está ali próximo ao desencarne, a gente vem com a consciência, muitas vezes, a nos cobrar do tempo perdido, das horas mal aplicadas. Para a gente não chegar a isso, e sofrer, na consciência que pesa, que a gente trabalhe dia após dia dentro das nossas possibilidades, tentando aproveitar as horas da melhor maneira possível, mas no sentido da visão espiritual, não no sentido do que o mundo nos entrega, o mundo materialista, o mundo das buscas dos prazeres fáceis, das conquistas sem esforço nenhum. Que pode parecer fácil, pode ser um engano depois. Um engano para a alma, a desilusão. E falando em obras, quem tiver a oportunidade de ler a obra do irmão X, livro do irmão Jacó, perdão, livro Voltei, vai ver como é. Desencarnar achando que conquistou algo na sua expectativa, quando a realidade espiritual mostra exatamente. E para arrematar, o tempo está urge, né? Corre, não atrapalhar vocês, não dá dor de ouvido. Eu estava ali, antes de começar a reunião, com a sensação, né, com a musiquinha de fundo, né, com um ambiente de paz, tranquilidade, a gente se motiva a ser pessoa melhor. A gente vive envolvido num ambiente de tranquileza, nos inspira. Vendo essas figuras dessas criaturas, que são também imperfeitas, mas são pessoas em que a gente se inspira. Tendo Jesus como expoente maior, que é um Chico, né, um Kardec, um Bezerra, e outros, são figuras imperfeitas, não são como Jesus, que também não é perfeito, mas já não está mais no nível humano. Essas criaturas não estão, mas elas são portadoras de virtudes que nós gostaríamos de ter. Então, em cima disso tudo, eu ficava me reportando assim, o mundo espiritual, já num nível já de uma certa conquista, uma esfera espiritual onde os espíritos eles estão trabalhando no bem, não vou pegar assim os ambientes ainda desses espíritos equilibrados, umbrais da vida, mas os ambientes um pouco mais equilibrados, né? As esferas um pouco mais superiores, não aquelas divinas, devem sentir também essa sensação. Você lê os livros do André Luiz, os livros de psicografia através do Dival, esses espíritos, como relatam como é a vida espiritual, eles falam que ele é um ambiente que inspira a fazer o bem,
As pessoas se sentem motivadas a estudar as leis divinas, a socorrer o próximo. Eu ficava pensando nisso, porque de fato o ambiente nos propicia isso da Casa Espírita. Isso é muito bom. Agora a gente sai daqui, esse ambiente se perde um pouco. É como o espírito desencarnado. Então, vamos pegar, vai, que todo mundo conhece, o nosso lar, que não é um ambiente dos mais evoluídos. Você está muito próximo aqui à Terra. Mas ali já tem, como diz André Luiz, é um ambiente onde os espíritos já têm consciência do erro cometido, lutam com as suas dificuldades, mas esperam algo mais, crescer. Já tem um nível de despertar. Mas ainda não é um ambiente de espíritos superiores. De fato, nesse ambiente se sentem motivados. Agora, como tem a perspectiva de reencarnar, voltar à Terra, gera muita insegurança. Você sai do ambiente mais equilibrativo, e vai reencarnar no ambiente da Terra. Parece que muito dessa inspiração, dessa motivação, desse bom ânimo, vai se arrefecendo. E é natural que aconteça mesmo isso. Então a gente sai do ambiente da casa espírita, em que todo mundo fala coisas bonitas, a gente se inspira, a gente quer fazer o melhor, a gente se trata com cordialidade. Como diz o texto de abertura do livro, Jesus no Lar, é em casa. Porque chega em casa, vai encontrar alguém difícil. O esposo ou a esposa, o filho ou a filha. Ou vai sair, vai pegar o trânsito, alguém está mais fechado. Vai vivenciar amanhã, o dia, o trabalho difícil, dificuldades. Como transportar esse ambiente para esses lugares? Está aí a nossa luta diária, está aí o nosso exercício. E se pudéssemos ficar 24 horas por dia aqui, 7 dias por semana, 365 dias do ano, uma vida inteira, seria fácil. Por isso que é fácil ficar no mundo espiritual superior, porque ali é maravilhoso. É bom, fácil. Por isso que os espíritos que ainda não suplantaram o ambiente das reencarnações aqui nesse planeta, ainda que estejam em ambiente superior, eles precisam reencarnar. E não é fácil. Não é fácil. E lá é uma coisa. Para terminar de fato, como nós, uma vez eu li um texto do Chico dando uma entrevista, dizendo assim, que muitos dos espíritos que a gente vê nas obras, André Luiz, Emmanuel, Irmão X, pode pegar aí desses todos que a gente conhece através das obras citadas pelo Chico, e por certo, através de outros médiuns, Meimei. Chegou uma hora que o Chico falou assim, agora, se foi o André Luiz que falou alguma coisa através do Chico, não sei exatamente, mas a ideia é a seguinte, agora que a gente falou muito, através das orientações que a gente passou, das informações que a gente passou pelas obras psicografadas, agora é hora de a gente reencarnar e aplicar. A gente falou muito, falou coisas bonitas, incentivamos. Agora, porque a gente está desencarnado. Agora é a nossa vez de reencarnar. Então, muito provavelmente, a grande maioria desses espíritos que nós conhecemos por essas obras estão reencarnando. Agora, vamos colocar na prática aquilo que a gente tão elogia, né, e se inspira. Não é fácil. Certo? Então, a casa, gentilmente, vai ser Deus livros, aí, através do sorteio. Tá? Então, já vai proceder, acho que o sorteio dos números, tá bom? E é uma forma de leitura. Se alguém, por acaso, receber um livro, acho que são 9 livros ali, se de repente já tiver esse livro, já tiver livro, quiser trocar, avisa, a gente troca os livros. Tá certo? É isso. Fala, tem a tese aqui também. Se tem alguma pergunta, alguma coisa, a gente fala em... Vou falar mais do que aí, ó, 30, 40 minutos. Então, e aí a mente não absorve mais nada. No máximo, tá, você falou em 40 minutos, bom, se não falou, não vai ser gastar mais meia hora, 1 hora que vai falar. Né? Então, certo ou errado, se tenha ficado algo, tem que ser nesse período. Né? Se alguém tiver uma colocação, alguma coisa, pode ir. Andamento da reunião. E o senhor quer fazer agora? O senhor pensa?
Se puder ser um pouquinho depois, a gente vai fazer agora as vibrações, faz série, depois a gente faz. Agradecemos os ensinamentos que o palestrante Tarcísio nos trouxe com tanto carinho. Vamos nos preparando para receber o passe. Todos estão recebendo assistência espiritual desde o momento que entrou na Casa Maria Benta. Vamos nos tranquilizando, cerrando os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus, mentalizando Jesus, com sua luz, nos abençoando, pedindo a presença da mentora Maria Benta e sua equipe, que venha nos ajudar, pedindo também a cura das nossas doenças materiais e espirituais. E assim, nosso ambiente preparado, vamos ficar em silêncio para receber o passe. Graças a Deus, esse momento de silêncio é o suficiente para termos recebido o passe. Agradecemos a Deus por todos esses ensinamentos da noite de hoje e pela paz que nós estamos sentindo. E assim, vamos envolver a Cris, que vai fazer as nossas vibrações. Assim, depois de tudo que recebemos essa noite, vamos doar um pouco de nós, doar amor em forma de vibrações. Vibremos todo o universo. Vibremos por todos os seres vivos, toda a natureza. Vibremos para todos os países, toda a sua população, principalmente aqueles países que se encontram em guerras, conflitos. Que as nossas vibrações de paz e esperança cheguem aos nossos irmãos. Vibremos para o nosso Brasil, seus dirigentes, toda a população. Vamos envolver nosso país com uma vibração de paz, harmonia, esperança. Vamos vibrar para todos aqueles que se encontram doentes, em tratamento médico, aqueles que não têm um lar, não têm onde se abrigar. Vamos vibrar para todas as crianças e jovens, para todos aqueles que se encontram aflitos, sem esperança. Vibremos pela nossa família, nossos amigos. Vibremos pelos nossos lares. Que nossas vibrações de amor possam chegar até nossos lares e envolver aqueles que lá se encontram. Vamos vibrar por Lúcia Valéria Ferreira Soares, que está em tratamento médico, inchaço cerebral, mas está com tumor. Nossas vibrações cheguem até a Lúcia. Vamos vibrar pela nossa caixinha de vibrações, com seus nomes e endereços. Vibremos pelas águas que se encontram sobre a mesa.
Vamos desenvolver. Deixa eu não parar a mensagem ainda não. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. E possamos agradecer ao nosso irmão por ter trazido o tema magnífico. Falar de Jesus fez com que todos vocês pudessem refletir os momentos, as lições magníficas. O primeiro culto no Evangelho da casa de Simão. E quantas vezes foi trazido a primeira lição do livro em texto. E neste livro, que todos poderiam refletir as lições trazidas por Jesus. E quantas lições podemos ter? Como o nosso irmão nos disse, no templo, nas igrejas, nas casas espíritas, estão todos recebem a benesse da Espírita. Mas quando saímos, nos deparamos com um mundo completamente diferente. E assim, eu peço a todos, cultivem o Evangelho de Jesus. Façam o bem. Abrimos a porta para que Jesus e toda a sua comitiva adentre o seu lar, trazendo luz, trazendo paz, trazendo. E todos vocês sentirão a diferença do antes e depois. Pense, reflita sobre tudo que este nosso irmão nos trouxe nesta noite. E o primeiro capítulo que o outro nosso irmão leu, todos vocês, a importância de termos o Mestre vivido com todos os seus apóstolos, e foi escolhido um por um para que pudesse ele ser para que todos tivessem este. Fiquem com Deus. Hoje, Vamos agradecendo, então, noite, pela nossa presença aqui, por todos aqueles que nos impulsionaram, nos ajudaram, quando estivermos aqui no nosso anjo da guarda, a Deus nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja, graças a Deus. Agradecendo ao doutor Tarcísio pela palestra. E agora, gente, vamos ver quais são os nossos próximos eventos e fazer o sorteio dos livros. Sexta-feira próxima, hoje é dia 25, teremos o tema depressão a ser apresentado por um expositor da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, aqueles que tiverem esse problema em casa, com amigos, olha boa para a gente recomendar, né? Palestra de uma pessoa que certamente vem bem preparada e bem inspirada para esclarecer sobre isso. E a segunda-feira que vem, o nosso irmão Ortiz fará a palestra, cujo tema é Espiritismo e Reforma Íntima, baseado no livro do Rino Kurz, que ele leu, gostou bastante, e vem nos trazer subsídios para que nos ajudem na nossa reforma íntima, que é um processo repetitivo, cíclico. A gente está sempre se renovando. O doutor Tarcísio falou aqui, se Jesus há 2000 anos atrás já era aquele espírito, hoje ele está muito mais ainda. E essa reforma é constante. Todos nós estamos sempre nesse processo. Né? Então, essa é a nossa proposta na segunda-feira. Volto a